Você acha que a doutrina espírita que Kardec nos trouxe em 1857, ou seja, há mais de um século, tem a ver com a vida que a gente leva hoje? Responde às nossas questões de hoje? Olha, responde sim e tem tudo a ver. E é isso que a gente vai ver agora. O Espiritismo hoje está começando. O nosso tema de hoje é relações afetivas. E nós estamos no Centro Espírita Irmã Rosa, e quem vai falar com a gente sobre isso é a Carolina Laje. Olá. Prazer, Carolina, bem-vinda. A Carolina, ela é expositora espírita do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. E nós estamos aqui com a Isadora, que tem 12 anos, a Bárbara, que tem 20, e com a Luísa, que tem 13. E quem vai fazer a nossa primeira... Aliás, antes das meninas começarem a nossa pergunta, eu vou fazer uma leitura de uma questão do Livro dos Espíritos para dar introdução a esse tema, relacionamentos afetivos. É do capítulo 7 da Lei de Sociedade. E é a seguinte: a vida social está na natureza? Os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí os espíritos fazem aqui uma complementação. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Carolina, eu acho que esse início aqui, essa pergunta, já deixa bem claro a necessidade que a gente tem de conviver uns com os outros. No entanto, né, o que a gente está vendo agora, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, antes das meninas começarem esse monte de questionamento que elas têm. A gente vive num mundo com tanta tecnologia, tão conectado, e a sensação que a gente tem é que os relacionamentos afetivos, de fato, estão acontecendo com muito mais fluidez e superficialidade do que acontecia quando a gente não tinha tantos recursos tecnológicos. É isso mesmo? Você tem essa impressão também? O que o Espiritismo poderia nos falar sobre isso? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, meninas. Eu acho que dentro dessa questão das conexões, né? Como que hoje a gente percebe cada um estando ligado ou desligado, é bom a gente perceber que a nossa sociedade ela mudou. A nossa sociedade mudou e nessa mudança a gente teve a tecnologia como uma aliada diária. Hoje, antes da gente levantar da cama, a gente já está acessando coisas no smartphone. Então, esse processo que a gente tem de acreditar que eu estou aqui e eu posso estar com outro, e com outro, e com outro, faz com que o nosso entendimento das relações também se modifique. Acho que esse processo de modificação do nosso entendimento das relações fez com que a gente perdesse um pouquinho do que é uma relação com afeto. Afetar é causar uma sensibilidade ao outro, é trazer uma sensação a si próprio, uma sensação ao outro. Isso é afetar, né? Quando nós causamos uma impressão, né? Assim, a gente tem que chegar, a gente tem que causar uma impressão. Então, dentro desse processo, onde a gente esquece que eu tenho que causar uma impressão que sensibilize o outro e que me sensibilize, a gente está utilizando essas relações. Então, uma hora eu estou, outra hora eu não estou. A facilidade na internet de ser amigo, né? Me tornei amigo. Às vezes de uma pessoa que você nunca ouviu falar, te mandou um convite de amizade, você aceitou, você não sabe quem é aquela pessoa e fica ali naquele entendimento ou desentendimento das coisas, né? Então, eu acho que a doutrina espírita faz com que a gente fique um pouco mais atento sobre o que é importante. Como que é importante a gente não ter simplesmente uma conexão, e sim
ter uma relação com o outro, uma relação de aprendizado, de crescimento, de respeito. Então, nesse momento em que a gente passa a perceber que estar com o outro é uma relação de aprendizado, faz com que a gente fique atento e cuidadoso com as nossas próprias ações. E se eu ainda trago a questão do afeto para junto da relação, e a relação vira uma relação afetiva, aí eu vou ser mais cuidadoso ainda, porque eu sei que todas as minhas ações, elas causam uma reação no outro. Então, eu passo a olhar as minhas relações não só com os olhos da matéria, onde eu usufruo, mas eu passo a olhar com um olhar espiritual, onde eu aprendo, cresço, posso ressarcir débitos, posso construir novas pontes, novas relações, novas amizades. Amizades aí, quando eu estou falando, são as amizades espirituais, né? Que ultrapassam a nossa vida material. Quer dizer, então, ou seja, como Kardec, como os espíritos responderam a Kardec, né, os relacionamentos vão fazendo crescer em nós, né, essa virtude, essa potencialidade de lidar com o outro e de despertar sentimentos, né? Daí a necessidade dos relacionamentos afetivos e a contribuição que a doutrina espírita nos traz para esse entendimento. Isadora tem uma pergunta sobre isso. Não, eu queria saber por que tem gente que se relaciona com outras pessoas, de amizade, namorar outras pessoas, sem se preocupar com o que a pessoa é e sim pelo que a pessoa tem. Eu não sei muito bem explicar, tem bastante dinheiro. Aí a pessoa, em vez de se preocupar no que a pessoa é, quer ser amiga da pessoa, quer ficar com a pessoa pelo que ela tem, só para poder usufruir do que ela tem. Entendeu? Entendi. A doutrina espírita, ela traz uma visão que ultrapassa a matéria, né? Nós conhecemos a nossa realidade material. Isso, todos os povos conhecem a realidade material, que é viver, que é estar aqui, precisar ter uma casa, ter um ambiente, né, para morar, trabalhar para conseguir recursos, dinheiro para comprar e adquirir esses bens. Isso é a vida material. A doutrina espírita vem falando que, olha, a vida não é só isso. Tem um outro negócio que é super importante, que é a vida espiritual. Que é uma vida semelhante a essa material, mas que ela já existe antes da gente estar aqui na Terra, antes da gente viver nossa vida material. A vida espiritual, ela já existe e é um mundo onde nós nos reconhecemos como nós verdadeiramente somos, espíritos. A pessoa que tem um relacionamento e que é um relacionamento de interesse, né? Que ela, eu quero estar com fulano porque fulano tem mais dinheiro. Eu quero estar com Beltrano porque Beltrano é conhecido, né? Dentro da sociedade, vai me abrir portas, vai me conseguir, sei lá, um trabalho, ou vai, né? De alguma forma pode facilitar a minha vida material. A pessoa que ela vive assim, ela está olhando só o quê? Só a vida material. Né? Porque dentro da vida material a gente acredita que a gente tem que adquirir mais e mais e mais. Feliz é aquele que tem muito dentro da vida material. Quando a gente começa a olhar a nossa vida pelos olhos da vida espiritual, aí a gente percebe, peraí, opa, né? A vida material ela termina, ela acaba e acaba muito rápido. Então, eu preciso valorizar outras coisas. E aí é valorizar o ser. Na vida, quando a gente olha só para a vida material, a gente valoriza mais o ter. O ter é necessário? É fundamental, né? A gente precisa de alimento, a gente precisa de roupa, a gente precisa de recursos. Até a gente precisa de recursos financeiros para possibilitar o nosso prazer, o nosso lazer, né? Então, o ter, já que a gente está aqui na vida material, ele é importante. Mas, quando nós olhamos
o ser, aí a gente passa a ver que precisamos valorizar as essências. A gente precisa querer estar junto, querer estar com o outro, que nos traga sensações boas, que realmente pense como a gente, queira construir um mesmo roteiro, um mesmo objetivo junto. Então, essas relações são relações equivocadas ainda, de acordo com o grau de amadurecimento espiritual que cada um tem. Todo mundo vai melhorar. Todo mundo. A gente pode dizer, Carolina, que nesse caso, essa relação, ela não estaria alimentando o coração, ela estaria alimentando o egoísmo, estaria alimentando o orgulho, estaria alimentando a vaidade. Isso aí. O que deixaria um vazio, porque o coração mesmo está desnutrido ali num relacionamento como esse, né? E aí, o que é bom do relacionamento... Fica do lado de fora, né? Aquela pessoa não está usufruindo, que são os sentimentos. Meninas, Bárbara? Eu tava pensando aqui numa questão que é o seguinte: em que medida uma relação com uma pessoa assim, tá te fazendo mal? Em que medida é um defeito da outra pessoa, um defeito seu, e uma coisa que vocês têm que melhorar, e uma prova, uma expiação? Ou é uma coisa que realmente tá te agredindo mais do que deveria? Ou assim, tá infringindo algo que não devia? Como reconhecer esse limite? Como reconhecer? Muito boa essa pergunta. Como reconhecer o limite, eu acho que é o grande segredo de todos os relacionamentos, né? Não só daquele que nos agride visivelmente, mas de todos os relacionamentos. É quando a gente reconhece qual é o limite que eu tenho na vontade, no desejo, nos interesses do outro. E também estabelecer esse limite para se resguardar. Porque muitas das vezes a gente acredita que um relacionamento, a gente tem que aceitar tudo. Né? A gente... Com base no perdão, né? Com base numa visão equivocada do que seja... A gente perdoa, mas daí ia ter que conviver com uma situação que nos agride, né? Pois é. Desculpe te interromper. Não, mas é isso mesmo. Porque se eu não reconheço o que está me fazendo mal, como é que eu me afasto desse mal? Porque o ideal é o bem, né? O que é cumprir a lei de Deus? Fazer o bem, né? A ausência do cumprimento da lei de Deus é o mal. Então, quer dizer, o mal, ele não é uma força que vem e que é mais poderosa do que você e você tem que duelar com o mal. Não, você tem que perseguir o bem, você tem que construir o bem. Você tem que construir o bem em tudo na sua vida e principalmente nos relacionamentos. Então, reconhecer aquilo que não está de acordo com a lei de Deus, que não está causando bem dentro da gente, esse é o grande objetivo para que a gente aprenda realmente essa aula importantíssima que é a aula dos relacionamentos, que é quando a gente reconhece esse limite e se permite dar o limite. Porque a questão da expiação, uma questão muito delicada, porque muitas das vezes a gente acaba se impondo sofrimentos, acreditando que é assim que nós estamos pagando pelos nossos erros do passado. E às vezes são sofrimentos que não seriam necessários naquela encarnação, né? De verdade, não são expiações que nos chegam. Apenas nós estamos nos autoflagelando através das relações. E isso é uma coisa muito importante, porque a autoflagelação, ela não é de acordo com a lei de Deus. De acordo com a lei de Deus, é o amor a si mesmo. Então, se é o amor a si mesmo, então eu tenho que reconhecer sempre quando que eu estou me amando. Ou quando que eu simplesmente estou aceitando o mal sem fazer nada com isso. Todo relacionamento é um relacionamento de aprendizado. Todo. Mas Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala
especificamente sobre namoro. E aí ele usa justamente esse termo, né? Que não existe namoro de expiação. Que o namoro é o período do encantamento, o namoro é o período em que os casais eles se encontram e formam juras de amor. Então é um período mágico. Se é um período mágico, ele não pode ter nada que te cause uma dúvida. Se causou a dúvida, é a famosa consciência que está ali te dando um alerta de que aquilo ali está sinalizando algum tipo de perigo. E aí, então, esse entendimento de que esse sinal de perigo pode nos guiar pelo caminho do bem, que é isso que é importante. Então, tudo aquilo que nos causa danos, medo, não está alinhado com o bem. E aí a gente tem que ter coragem para estabelecer esse limite, né? E aí é algo que pertence a cada um de nós. A gente se apoiar, se fortalecer, estar atento ao outro. Por isso a importância dos relacionamentos afetivos, a importância das amizades, porque a gente está atento quando o outro não está feliz, quando o outro não está se sentindo bem. E a gente ser o amigo verdadeiro que apoia e fortalece, né? Que está ali, que conversa, vem cá que vamos entender isso juntos? Vamos buscar uma solução positiva, boa, que te faça feliz? Eu acho que é. Você citou uma palavra, bem, né? Eu acho que uma das questões, porque às vezes a gente não sabe, será que eu estou dando limite? Será que eu não estou? Será que... E eu acho que uma pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: essa pessoa está agindo assim porque ela quer o meu bem ou porque ela quer o bem dela? Eu acho que quando você tem essa resposta, que muitas vezes o pai, por exemplo, diz, não vai sair, não vai sair. Aí você pode achar assim, ele está desrespeitando os meus limites. Mas aí você faz a pergunta, ele quer o meu bem ou ele quer o bem dele? Ele quer o meu bem, né? Porque ele está tentando me proteger. Eu só tenho 13 anos, eu vou sair de madrugada, vou voltar de madrugada sozinha. Ele quer o meu bem. Então, eu acho que esse pode ser um instrumento de avaliação, né, Carolina? Infalível. É um instrumento de avaliação infalível. Questionamento de se é o meu bem ou o bem do outro. Isso aí. É isso aí. É esse. Se a gente e se imaginou ali naquele lugar, imaginou que você está se sentindo bem e que todos que importam na sua vida estão se sentindo bem com aquilo, então aquilo ali realmente está de acordo com a lei de Deus, é alguma coisa boa. Agora, se eu estou me sentindo bem, mas meu pai e minha mãe não estão, né? Mas meus amigos não estão, ou o reino da natureza não está, então, peraí, não é o bem. Se é uma coisa viva, assim, está sendo prejudicada por isso. Pois é, porque até nisso a gente avalia o bem, né? Porque a gente está em relacionamento com todos os seres da criação. Então, é a gente pensar, eu estou contribuindo com o planeta, com essa ação, né? Estou trazendo bem, estou trazendo alguma coisa que transforme, que gere amor, que gere algo positivo. Aí sim, se não. Aí a gente tem que repensar. Talvez só uma questãozinha que tem que mudar. Talvez não seja toda a atitude. Talvez, muitas vezes acontece, né, no relacionamento entre pais e filhos, isso acontece muito. O pai quer o bem, mas a maneira que ele fala não está envolvida pela maneira positiva de se falar do bem. Então, sai meio torto, causa dano, né? Causa danos aos sentimentos, ao coração. Então, a gente tem que estar alinhado com tudo. Por isso que a gente tem que se preocupar com o que a gente fala e como a gente fala. Por que a gente fala, para quem que a gente fala. Então, são muitas atenções que a gente tem que dar nesse quesito relacionamentos, porque é um tema muito complexo para a gente aprender. Luísa. Não é muito uma pergunta, é mais um comentário, assim, é mais sobre isso que vocês falaram mesmo. Porque você falou que tem que ter coragem. E muitas vezes as pessoas, tipo,
elas não têm essa atitude de coragem, porque elas gostam muito das pessoas, elas acreditam que as pessoas vão mudar, e aí elas não pensam nelas. Não, elas pensam nelas, mas elas não sabem explicar assim. E acaba que elas não têm essa atitude de coragem e continuam acreditando que a pessoa vai mudar, mas não vai. Que pergunta boa, né? Isso É. me fez lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vou falar para vocês que Bom Espírita tem 10 perguntas decoradas do Livro dos Espíritos. Então, eu fiz o meu dever de casa, é a 932, que é sobre a omissão dos bons, né? Kardec, ele pergunta para os espíritos se poderia o mundo se transformar, os homens se transformarem, os homens transformarem o mundo pelas suas ações, né? E os espíritos respondem que sim, né? Que o mal, ele é audacioso. Ele faz, ele grita, ele vai, ele invade as casas, ele invade os corações, ele não pede permissão para nada. E o bem? É tímido. Aguarda um momento, ainda não sei se eu sei fazer. Ai, coitadinho de mim. Não, um dia eu confio que tudo vai mudar. Ou então ninguém tá fazendo. Aí, se ninguém tá fazendo, eu também vou ficar aqui no meu canto. E aí, então, o que os espíritos eles querem dizer? Olha, seja você vai ser tímido, né? Ou você vai ousar um pouco mais, né? Vambora! Tá na hora da gente agir pelo bem. Então, às vezes, a gente, num grupo, a gente fica ali, às vezes vem na cabeça o que a gente deveria falar de bom, de positivo. Mas aí vem, eu não sei se eu sou, né? O que isso vai, o que os outros vão achar, e o que. E aí a gente fica ponderando sobre várias coisas e deixa de fazer no momento oportuno. Então, essa coragem é a gente perceber de que o bem ele tem que agir. E se o bem ele está dentro de nós, enquanto lei de Deus, e aí ele só sai de nós através da nossa ação, como é que o bem vai ser feito se a gente não age? Tem que fazer. A gente tem que ir, tem que fazer. Aproveitando esse comentário da Luísa, a pergunta da Bárbara, quer dizer, como em relação ao limite, no caso de relacionamentos em que as pessoas têm relacionamentos que nos desagradam e elas estão continuamente dizendo, não, vou mudar, vou mudar. Aí a Bárbara falou de limite. Como lidar com isso? Vou dar um exemplo. Você tem na família alguém, sei lá, alcoólatra, e a pessoa, não, eu vou mudar, e não muda. Né? Até quando ir? Quando deixar de ir? Como lidar com uma situação dessas? Você não me pergunta agora. Apaga, deixa a Bárbara fazer a pergunta. Continua, Bárbara. Não, continua complementando. Faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Se você sabe uma coisa, a pessoa não sabe e eu continuo errando nisso. Em que medida você pode interferir ou você pensa, tipo, não, eu tenho que me afastar porque a pessoa tem que aprender por ela? Anjo guardião, né? O que o anjo guardião faz? Ele está atento a todas as nossas necessidades, ele está a fim de nos proteger, de nos dar os bons conselhos, todas as informações, o caminho. Ele está pronto, ele está ali do nosso lado. Mas tem horas que a gente faz assim para o anjo guardião, ó. Não. Ele vai permanecer ali, atento, com o que tem que falar na ponta da língua, mas ele respeita o nosso momento. Né? Mesmo que esse seja o nosso momento de equívoco, de erro. Ele sabe que a gente não precisava estar fazendo aquilo, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nos nossos relacionamentos, a gente tem que ter essa postura também, de respeitar o livre-arbítrio e a necessidade de aprendizado do outro. A gente tem que estar sempre pronto para dizer que é correto. Então, pegando o exemplo do alcoólatra na família, né? Nós nunca podemos ser aquele que oferece a bebida, que estimula a beber, que leva para lugares onde ele vai ser exposto à bebida. A gente deve ser sempre aquele que está pronto a falar dos ideais para ele, mas não de forma a também ferir o livre-arbítrio dele,
né? No sentido de que a gente acaba assumindo muitas das vezes nos relacionamentos uma postura de juiz, né? De determinar você está errado, você vai ser punido por isso, você. E a gente esquece de dizer, muitas das vezes, o como a gente se sente naquele momento junto do outro. Poxa, eu me sinto tão impotente que eu gostaria de fazer mais por você, né? Eu me sinto triste, né? Por não conseguir. Como é que eu posso ser útil, né? Então eu acho que essa postura da forma como a gente fala e como a gente se expõe nos relacionamentos auxilia o outro que tem dificuldade de mudar, porque cada um tem a sua dificuldade. Se a gente for ver as nossas particularidades, cada um de nós tem seu calcanhar de Aquiles, aquilo que é mais difícil para a gente e que é diferente de uns para os outros. Então esse respeito ao limite, a gente perceber que aquilo ali é muito difícil para ele. Então, se é muito difícil para ele, a gente também tem que entender um pouco essa dificuldade, porque a gente passa por outras, né? Então, é fazer um vínculo de amor, né? Um vínculo de amor, mesmo no momento conturbado, no momento delicado, como é essa situação do alcoolismo. Me lembrou uma pergunta do Livro dos Espíritos, não sei se você sabe qual é, Carolina, eu não sei, que fala sobre o anjo guardião. E que o anjo guardião nos acompanha trazendo sempre, né, boas ideias. E aí Kardec pergunta, e quando o seu protegido se recusa a ouvir? O anjo se afasta, né? Aí os espíritos respondem, se afasta temporariamente, porque ele está ali, trabalhando, fazendo o trabalho dele, falando, e a gente não está ouvindo. Como você falou, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele se afasta até que a gente consiga ter ouvidos para ouvir, a gente queira ouvir. Isso que você disse me lembrou muito essa pergunta, que eu não lembro agora qual que é, mas é sobre o anjo guardião. Ele não está ali 24 horas do nosso lado, ele está falando, a gente não está ouvindo. Ele tem outras coisas para fazer, né? Pois é. Mas ele não se afasta completamente, energeticamente da gente. Onde quer que a gente esteja, ou ele esteja. E se a gente se vincula energeticamente, pedindo por ele, chamando o seu cuidado, a sua atenção, instantaneamente. A força do pensamento que movimenta todo o universo. Então, nesse momento não há distância. Nós estamos muito acostumados com as distâncias materiais. Aí a gente acredita num afastamento, onde é que a gente vai estar aqui, mas até eu ligar para fulano, para ele chegar aqui para me ajudar, já vai estar de noite, já não vai dar para ele chegar. Com o anjo guardião não é assim, com os espíritos não é dessa forma que se processa. Então, na hora que a gente pede, a gente sente e ele vem. E ele está do lado, e ele se vincula. A gente pode estar aqui, ele pode estar em um atendimento lá no Japão, e aí essa ligação, ela é feita. E aí? Mais perguntas? Eu vou terminar com uma pergunta com base também no que elas falaram, né, sobre medo. Dentro dos relacionamentos afetivos, muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de tomar algumas atitudes por medo de ficar sem aquela pessoa. Seja por medo, tanto na família quanto nas amizades, às vezes uma amizade abusiva, mas ela gosta tanto dessa minha amiga, e se eu fizer isso, ela vai se afastar, ou namorado ou namorada. O que você teria de dizer para a gente sobre isso, Carolina? Esse medo está muito associado à nossa dependência nos relacionamentos, na dependência do outro. A gente acredita que dentro dessa nossa evolução espiritual, a gente precisa ter o outro ali do lado para ser feliz, e para aprender, e para crescer, e até para... mas quando eu estiver feliz, né, eu quero poder curtir essa felicidade do lado de fulano. Então a gente acaba se apegando, né? E esse sentimento mesmo de apego, de querer que o outro permaneça conosco.
tem muito a ver com o nosso egoísmo. Fica parecendo que não, né? Mas tem a ver com o nosso egoísmo. Então, esse medo da perda é muito porque a gente deseja que as coisas e que as pessoas elas estejam ao nosso lado. Quando a gente passa a ter um entendimento da vida espiritual e de que a família espiritual ela abrange espíritos que estão em várias posições no universo, não só esses que estão encarnados conosco na nossa família material. Aí a gente vai percebendo e esse aprendizado é um aprendizado que vai crescente. Você vê o exemplo que eu dei do anjo guardião, né? Que com a força do pensamento a gente se liga, a gente está junto, a gente conversa, e isso vai acontecendo com todos nós na nossa vida espiritual à medida que a gente vai evoluindo. Então esse medo da perda do outro está muito relacionado com esse nosso egoísmo que ainda é muito material, onde a gente define as nossas relações a partir da nossa visão material, que a gente acredita que precisa estar aqui, precisa dominar. E o entendimento espiritual faz com que a gente perceba que não importa onde esteja, o importa é que esteja marcado, registrado dentro da gente. Quando a gente lembra dos nossos amigos e familiares que já desencarnaram, eles não se foram, eles permanecem, eles estão aqui. E eles podem estar aqui acionados pelo nosso sentimento, né? A gente pode não ver materialmente, mas essa ligação, ela continua. E aí o medo vai embora, porque independe dele estar aqui comigo, né, de estar do meu lado ou permanecer no meu círculo de amizade. Círculo de amizade espiritual, gente. Imagina isso. Imagina quantos espíritos que a gente conhece aí e que momentaneamente, pelo esquecimento do passado, a gente não lembra, mas é um círculo enorme. A rede social na espiritualidade é muito maior. Sozinha a gente não está nunca. Nunca, nunca, nunca. Acabamos? Acabamos? Então, gente, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Carolina. Obrigada por você estar aqui conosco, as meninas da mocidade do Centro Espírita Irmã Rosa, e dizer que a gente está de volta na próxima semana e que esse tema relacionamentos afetivos, na realidade, a gente percebe que o primordial é o nosso relacionamento com Deus, porque sem Ele não tem nenhum outro. Se a gente não se relacionar com Deus, a gente vai ter sempre um vazio, né? E dificilmente algum relacionamento vai nos trazer essa felicidade, né? Que a afetuosidade, o amor nos traz. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana, então. E se vocês quiserem que a gente vá à sua casa espírita, fazer um programa como esse, de bate-papo, de entrevista, escreve aqui nos comentários do YouTube que a gente vai até lá. Tchau.